Salve alunos do canal Atualize Educação. Hoje falaremos sobre Santo Agostinho novamente no segundo vídeo dessa playlist. Talvez e provavelmente haverá um terceiro vídeo. Se houver, eu coloco na descrição, no título, na verdade. Enfim, no primeiro vídeo falamos sobre a vida de Santo Agostinho, a vida antes da sua conversão ao catolicismo e a vida após a conversão à Igreja Católica. Falamos também sobre as influências na filosofia agostiniana, falamos do maniqueísmo, falamos do platonismo, da dualidade entre corpo, que seria o mal, a mentira, e a alma, a razão, que seriam a verdade e a eternidade, a perfeição. Enfim, falamos sobre a base filosófica de Santo Agostinho, ou seja, as suas influências, e também sobre a concepção de história, mostrando que haveria uma cidade dos homens, a cidade das guerras, onde tudo falta, e na falta aqueles que não têm entram em guerra contra aqueles que têm. Agostinho via os bárbaros vândalos invadirem, vindos da Germânia, o norte da África, via o Império Romano cair. Para ele, então, esse mundo dos homens, esse mundo de guerra, esse mundo de miséria, de falta, de pobreza, de ambição, iria terminar. Iria terminar para que os homens entendessem que o reino verdadeiro, a cidade verdadeira, a cidade de Deus, não é esta aqui, não é material, como dizia Platão, é imaterial, está nas ideias, está no céu, está em outro lugar, um lugar perfeito. Enfim, Santo Agostinho era platônico nesse sentido, dois mundos. Santo Agostinho também era maniqueísta, vimos a influência do maniqueísmo além da influência do platonismo. Maniqueísta porque, para ele, o mal era o corpo, eram os sentidos, eram os prazeres e vícios da carne. O bem era o controle desses prazeres e vícios da carne para se atingir o mundo verdadeiro, o mundo espiritual. Isso era o maniqueísmo. O espírito é o bem, a razão é o bem, o corpo é o mal, os vícios da carne são o mal. Comecemos então a falar de Agostinho e dos seus principais conceitos por meio do conceito de anterioridade do amor. Anterioridade do amor. O que seria isso? Antes de amar Deus, todo pecador inconscientemente ama o próprio sentimento de amar Deus, ama o próprio amor de Deus. Como isso acontece? Bem, um cristão, um católico, Santo Agostinho se referia à Igreja Católica, um católico, até porque a Igreja Evangélica nasceria mais de 1000 anos depois, enfim, um católico sabia exatamente que amava Deus, que buscava Deus, mas um sujeito não católico, um pecador, um ladrão, uma prostituta, um alcoólatra, enfim, um sujeito ligado aos vícios mundanos, ele tentava inconscientemente buscar, por meio dos prazeres do álcool, dos prazeres da carne, da luxúria, dos prazeres da ambição, da prostituição, do roubo, enfim, esse sujeito buscava, por meio dos prazeres materiais, luxos e luxúrias, algo que ele não conhecia. Não é verdade? A prostituta não ama o sexo, o ladrão não ama o ouro, o alcoólatra não ama o álcool. Esses três amam Deus, mas eles não conseguiram entender ainda que amam Deus. Então, inconscientemente, amam essa procura, amam o sentimento de amar Deus, mas um sentimento que, por ser inconsciente, não olha para Deus, olha para o álcool, olha para os vícios do corpo, do sexo, da ambição de modo geral, vícios materiais. Enfim, essa ideia de Agostinho mostra claramente a influência de Platão. Afinal de contas, os sentidos nos viciam, os sentidos nos prendem. Somos homens presos quando nos inclinamos para os sentidos, para os vícios. Agora, quando saímos dos vícios corporais, atingimos com clareza
o amor de Deus, atingimos o objeto do nosso desejo, que sempre foi e sempre será Deus. Mas quando esmagamos os sentidos, visão platônica, sentidos enganam, o corpo engana, o corpo é uma caverna, enfim, nesse caso há uma influência maniqueísta clara também. Afinal de contas, o corpo e a carne são o mal, são o caminho que distancia todo o ser humano de Deus. Se o corpo e a carne são o mal, o bem é a negação desse corpo e dessa carne, assim afirmava o maniqueísmo, que inclusive, já falamos disso na outra videoaula, afirmava que o ser humano não deve se procriar, deve fazer a sua espécie desaparecer, a carne deve desaparecer, nem mesmo enquanto vivo o indivíduo deve consumir qualquer produto de origem animal. A carne deve ser negada e exterminada do mundo para que o mundo atinja essa espiritualidade, que é o bem. Influência maniqueísta nessa ideia da anterioridade do amor, porque o vício é o mal, o vício engana, e aí temos Platão, é preciso negar o corpo, negar os sentidos. Agostinho pensava o que sobre o livre-arbítrio, sobre a liberdade. Defendia o livre-arbítrio, como está na Bíblia. Ele afirmava que o cristão é mais livre do que o pagão. Como assim? O cristão, aquele que obedece aos dogmas católicos, pode ser mais livre do que o bêbado ou a prostituta que vivem em liberdade não dogmática, não obedecendo a nenhum dogma, questionando tudo, não aceitando nenhuma regra. Como isso acontece? Como o cristão é mais livre? Para Agostinho, o cristão é livre por uma razão muito simples. Ele está livre, enquanto obedece aos dogmas católicos, dos desejos e vontades da carne. Obedecer aos dogmas católicos, enfim, requer disciplina. Mas a obediência do homem que é viciado nos prazeres da carne, a obediência de um alcoólatra, de um viciado em crack, ela deixa de ser obediência, ultrapassa esse estágio da hierarquia e passa a ser escravidão. É muito pior ser escravo do próprio corpo do que ser obediente e temente a Deus. O cristão, então, é livre dos prazeres da carne. Temos aí a influência do maniqueísmo. A carne, de novo, nos prende, a carne é má, a carne é o mal. Temos uma influência da filosofia grega de modo geral. Lembremos, falamos disso na aula passada, de Platão. A alma racional, a reflexão, ela controla as outras duas almas que nos compõem, as outras duas personalidades que nos compõem. A alma apetitiva, dos desejos. O desejo tem que ser controlado, senão seremos egoístas, seremos viciados em tudo. E também essa alma racional, além de controlar a alma apetitiva, a alma dos desejos, essa alma racional controla a alma irascível, a alma que quer lutar. Quando a razão controla a alma que quer lutar, temos então um homem corajoso, um homem que defende a sua família, os seus irmãos, mas quando a razão não controla a alma irascível, temos um assassino que mata por egoísmo. Enfim, a razão tem de controlar. Isso é uma ascese grega típica. A razão controla o corpo, ascese, autocontrole, controlar a si mesmo. Para os gregos, por meio da razão. Influência, então, da ascese grega, no caso, Agostinho chamava de razão o quê? A fé em Deus. Ter fé em Deus é ser um homem de razão. Ter fé em Deus, repito, é ser um homem racional, é ser um homem inteligente, que controla os desmandos da carne, que controla a carne, que se comporta como um senhor de escravos. Enfim, aí temos a influência grega, aí temos a influência do maniqueísmo, porque a carne domina, a carne é má. Temos uma influência direta do platonismo, de Platão, porque os sentidos são a mentira e a razão é a verdade. Agostinho foi um gênio ao unir fé e razão. Quando um homem tem fé, ele é livre, porque comanda o próprio corpo, comanda a própria carne, as próprias paixões. E ele é livre, e ele tem fé porque tem razão. Razão e fé são a mesma coisa. Agostinho foi um gênio, porque ele estava chamando todos os não cristãos de idiotas, de homens sem razão. A igreja possuía a verdade, o monopólio da verdade, o monopólio da razão. Isso seria usado posteriormente pela Inquisição. Vamos lá.
A Inquisição queima o indivíduo. O que afirma a Inquisição? Aquela alma da bruxa estava dominada pelos vícios condenados pelo maniqueísmo, pelos sentidos que buscam os vícios, sentidos condenados por Platão. O corpo estava perdido nos vícios. O que fez então a Inquisição? Destruiu esse corpo viciado para salvar a alma por meio do fogo sagrado. Interessante notar que as bruxas sempre estavam associadas, ou melhor, a bruxaria sempre estava associada à mulher evática. Se eu não me engano, é esse mesmo o adjetivo relacionado a Eva. A mulher que descendia de Eva, uma mulher corrupta que seduziu o homem depois de provocar a queda do homem do paraíso. Essa mulher sedutora, essa mulher sexualizada, essa mulher que é fraca diante dos apelos da carne, essa mulher era a bruxa. Então havia uma forte associação entre bruxaria e desejos sexuais, vícios corpóreos. A igreja libertava o cristão desses vícios para que a sua alma fosse salva. Quando isso não era necessário, quando o próprio cristão não se deixava dominar pelos vícios do corpo, usando a razão que se confundia com a fé. Agostinho brilhantemente juntou razão e fé. Por isso foi chamado de doutor pela Igreja Católica, é chamado de doutor pela Igreja Católica. Ele foi gênio também naquela teoria anterior, a teoria da anterioridade do amor, porque afirmou que todas as pessoas viciadas, ladras, prostitutas, alcoólatras, enfim, eram ovelhas desgarradas que não sabiam, na verdade, que amavam a Deus. Olha só que coisa mais cristã. O indivíduo alcoólatra, ouvindo Agostinho, pensaria: puxa, então, quando eu bebo, e eu estou buscando Deus, então eu devo amar muito Deus, porque eu procuro Deus de manhã, à tarde, à noite, no almoço, no jantar, dormindo, sonhando. Enfim, foi gênio Agostinho. Agora pensemos na seguinte frase: fides precedit intellectum. Fides precedit intellectum. A fé precede o intelecto. A fé precede a razão. Agostinho juntou a razão e a fé, mas dava mais importância à fé. Afinal de contas, dando mais importância à fé, as pessoas, valorizando a razão, percebiam: a minha razão de nada vale sem a fé católica, sem a Igreja Católica, sem a condução da Igreja Católica, que tem o monopólio da verdade. Por isso a Igreja Católica usou muito Agostinho na Idade Média. Essa frase, fides precedit intellectum, a fé precede a razão, o intelecto, o pensamento, pode ser reconfigurada e falada da seguinte maneira: se não credes, não entenderás. Se não credes, não entenderás. Ambas as frases são de Agostinho. Vamos lá. A razão por si só é falha, mas a razão, ela deve ser guiada pela fé. A fé em um movimento de dentro para fora, do interior para o exterior, do interno para o externo. A fé, ela ilumina a razão. Temos aqui alunos, temos aqui colegas, a teoria da iluminação, uma teoria muito presente nos vestibulares. A teoria de que a fé ilumina a razão, é um grande candelabro, é um grande farol que guia a razão. A razão sozinha vai especular sobre o mundo e de nada adiantará. E, meus amigos, onde a razão iria procurar esse farol no meio da escuridão, das trevas medievais? Na Igreja Católica, na torre da Igreja Católica, que era a fé, a personificação da fé. A fé ilumina as pessoas, ilumina a razão que existe nelas. Sem fé, a razão não pode florescer, não pode jogar luz para fora, será uma luz apagada. Agostinho, para ilustrar isso, contava a anedota, a pequena história da criança e do mar. Que história era essa? Havia uma criança sentada em uma praia do Mediterrâneo. Ela então tirava baldes de água do mar Mediterrâneo e jogava em um buraco escavado na areia. A intenção dela era tirar toda a água do Mediterrâneo, jogando essa água no buraco. Agostinho afirmava: pois bem,
É mais fácil essa criança encher esse buraco com toda a água do Mediterrâneo e, portanto, esvaziar esse grande mar. É mais fácil isso acontecer do que a razão sozinha, sem a fé, compreender os mistérios do universo. A razão sozinha, ela vai olhar para o mistério da Santíssima Trindade e pensar consigo mesma, solitária, como Deus pode ser o Pai, pode ter mandado o seu Filho morrer por nós e ao mesmo tempo pode ser o Espírito Santo. A razão vai se bloquear, a razão vai ser maltratada, escorraçada, sozinha não é nada, mas com a fé ela será guiada a entender que Deus é sim onipotente, onipresente, onisciente, isso é possível, isso é racional, a fé ilumina a razão. A Inquisição usou isso também. Se ela usou a ideia do livre-arbítrio, queimamos o corpo da pessoa que não tem fé, porque ela está presa nos desejos, então ela está numa prisão. Queimamos a prisão que é o corpo para libertar a alma. Somos do bem, somos a Inquisição. Hashtag Inquisição a seu favor. Enfim, pela sua liberdade. A Inquisição também usou essa ideia da fé que ilumina a razão. De que maneira? O indivíduo que está sem fé, que não usa a sua fé, ele não tem razão. Ele está despossuído da razão. O seu corpo é a própria não-razão, inexistência da razão, da inteligência. É preciso libertar esse sujeito da não-razão. É preciso iluminar a sua alma, queimando o seu corpo, que é o grande instrumento da não-razão, da negação da fé, buscando os prazeres mundanos, enfim. Indo para o penúltimo conceito, para a penúltima ideia. Pergunta Agostinho: se Deus é perfeito e é pura bondade, por que existe a maldade no mundo? Agostinho responde: o mal não existe, só existe a bondade. Deus é perfeito, Deus é bom, e Ele não permite a maldade no mundo, porque a maldade não... Aliás, e Ele não permite a maldade no mundo. Não permite por quê? Porque ela simplesmente não existe. É fácil provar que a maldade não existe. É fácil provar que Deus não deixa a maldade existir. Como? O mal não existe. O mal não é. Esse não é, entre aspas, remonta a Parmênides. As coisas são. As coisas nunca não são. Não existe o não é. As coisas nascem de um jeito e permanecem de um jeito sempre. Não há mudança, há permanência. Então, o mal é o não é. É o não existe, é a não existência. Pronto, nunca vai existir, nunca existiu. O mal, ele é o que então? Ele é vácuo, ele é um ambiente vazio. Por que esse ambiente está vazio? Porque não há Deus ali. Quando o indivíduo deixa o caminho de Deus, deixa o caminho da Igreja Católica, ele torna o seu corpo e a sua alma espaços vazios. E o vazio é o mal, é o não, é a ausência de Deus, é a ausência de bem. Mais uma ideia de Parmênides. Para Parmênides, ele estava certo nessa ideia, o frio não existe. O que é o frio? É a ausência de calor. A morte não existe. A morte é a ausência da vida. O corpo morto não existe. O corpo morto é o corpo que foi abandonado pela vida. O corpo de um sujeito possuído pelo demônio é um corpo que abandonou Deus. E o demônio é tão fraco que ele é a não existência. Ele não tem poder perante o Deus onipotente. Mas quando abandonamos o Deus onipotente por uma livre escolha, por um livre arbítrio, quando nos afastamos de Deus, abrimos espaço para o contrário de Deus, para aquilo que não é, para aquilo que não existe, para o mal, tá? Para o mal que é o diabo. Ao falar que o mal não existe, Agostinho reduz o diabo a um ser sem potência. E a Inquisição também vai usar isso, porque ao queimar os corpos das bruxas, afirmará que esses corpos não têm Deus. Eles não têm Deus e, portanto, estão preenchidos com a falta de Deus, com a maldade, com o diabo, que, repito, não é nada em si, é apenas a falta de Deus. Finalizando a nossa aula, o que fazia Deus, pergunta Agostinho, antes de criar o mundo? Por que ele criou o mundo? Essa pergunta já foi meio que respondida na concepção de história que falamos na aula passada. Vamos só aperfeiçoar essa resposta.
Podem perguntar, querendo destruir a imagem de Deus, a existência dele, o que ele fazia antes de criar o mundo, por que não criou o mundo antes, por que criou o mundo, por que criou o mundo assim? Em relação à maldade, nós já vimos, a maldade não é feita por Deus, ela é a negação de Deus. Quando negamos Deus, a maldade, enfim, invade esses espaços de vazio. Para Deus não existe o antes e o depois, para Deus não existe o tempo, porque o tempo é uma criação do próprio Deus como castigo para a gente. Tempo, antes, depois. Quando pensamos no depois, no porvir, estamos ansiosos porque não temos alguma coisa, desejamos alguma coisa. O tempo é o espaço em que tudo falta, precisamos desejar, querer, ir atrás do que nos falta, é sempre a angústia, a ansiedade da busca por aquilo que nos tornará feliz. Então existe o antes, então existe o depois, então existe um motivo para vivermos, porque temos que trabalhar, porque temos que trabalhar para conseguir a comida, para conseguir o abrigo, porque temos que comer certas coisas e não outras, porque temos que correr atrás da saúde, a saúde vai nos faltar, pode nos faltar, porque entristecemos, porque corremos atrás, repito, da saúde, porque morreremos e deixaremos pessoas tristes, enfim. A morte nos ronda, a doença nos ronda, é sempre uma corrida contra a tristeza, contra o fim, contra a falta da vida, a falta de comida, às vezes uma corrida ambiciosa, já temos, mas achamos que não temos o suficiente. O mundo, esse mundo do tempo, do antes e do depois, dos motivos, é um mundo triste, é um mundo onde pessoas partem e são desejadas por aqueles que ficam. É um mundo criado por Deus a partir do momento em que expulsou Adão e Eva do paraíso. O paraíso não era isso. O paraíso era perfeito, por quê? Tudo lá existia. Ninguém corria atrás de nada, porque tudo existia para o homem. Existia a comida, a saúde, o abrigo, a felicidade, enfim. Então para Deus não há motivo, para Deus não há tempo. Deus criou o homem em um livre ato de amor. Repito, em um livre ato de amor. Deus é eternidade e Deus é amor. Faremos provavelmente uma terceira videoaula falando sobre a atualidade de Agostinho. Por enquanto é só, fiquem com Deus e até a próxima.